Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, essa curiosidade aí, que os cientistas, os biólogos estão debruçados para saber o que ocasionou essa mortandade gigantesca de peixes do rio Oder, tá? Então, a gente vai entender isso nesse exato momento. Eu já começo aqui a falar o seguinte: na biologia, para todo mundo compreender, quando ocorre um evento desse aí, tá? Às vezes pode falar, foi a baixa oxigenação, foi não sei o quê. Então você coloca um fator primordial, ou seja, o fator chave que levou à mortandade. Porém, contudo, entretanto, como eu falei, fator chave, ou seja, tem outros fatores sempre coligados a esse fator, por exemplo, citando aqui supostamente uma baixa oxigenação, que no caso aí não foi isso, tá? O fator chave. Mas tem sempre fatores coligados, né? Nunca um fator isolado, tá? Nunca ele sozinho que vai ocasionar, no caso, isso daí, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma verificada aqui, porque saiu realmente em vários portais. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, né? Já estão culpando mudanças climáticas e etc. Calma, por isso que eu digo, o pessoal tem que ter prudência antes de começar a falar bobagens, tá? Mas vamos lá aqui, olha aqui. Colocar a notícia aqui, ó. Deixa eu colocar a tela inteira, porque senão ele vai ficar pequenininho. Então, esses anúnciozinhos chatos aqui, parará. A misteriosa morte em massa de peixes na fronteira alemã, tá? Então, o que ocasionou isso, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então vocês estão vendo a imagem aqui ao lado, né? Gente, em primeiro lugar, né, algas, né, algas que liberam uma ictiotoxina. Então ela vai afetar, né, quando eu falo ictiotoxina, é logo a parte de peixes. Então ela vai afetar justamente esses peixes. Aí o governo polonês, tá, que colocou o pessoal especializado e parará, fez os testes, encontraram essas algas tóxicas, chamadas de algas douradas, tá? Lá nesse rio, esse rio ele faz fronteira, né, a chamada fronteira polaco-alemã, tá? Então milhares de peixes foram encontrados mortos ao longo do rio Oder, após mortes em massa nas últimas semanas. Então realmente foi uma coisa assim de toneladas, tá? Por exemplo, as autoridades do país do leste europeu informaram que esse número chegou a quase 100 toneladas. No lado alemão, a estimativa de remoção de outras 36, né? Então, os primeiros relatos que surgiram falaram que era uma substância tóxica, produtos químicos. Foi apresentado a normalidade detectada no elevado índice de salinidade da água, tá? Então, um quebra-cabeça realmente, e que após dias de pesquisa descobriram que um crescimento excessivo dessas algas tóxicas, que são raras, tá? E que é assim, professor, eu sou como biólogo, profissional, isso só coloca já sendo, né, o fator chave essas algas tóxicas. Então, ainda não se pode
vamos dizer assim, afirmar com 100% de certeza. Contudo, porém, entretanto, os testes laboratoriais desvendaram e revelaram algumas coisas que estão por detrás da morte de toneladas de peixe nesse rio desde o final de julho que isso vem ocorrendo. Por quê? Porque esses testes, né? É o mercúrio, né? Mas o mercúrio já foi descartado. São toxinas de indústrias, colocaram até recompensas e etc. Também foi descartado, né? Então, todas as hipóteses que foram levantadas, com os testes sendo realizados, foi divulgado justamente que algas muito raras e altamente tóxicas, agora vem o fator coligado. Lembra no início da live, do vídeo aqui? Ligadas à poluição industrial, eu vou explicar o porquê, podem estar por detrás da morte em massa desses peixes no rio Oder. Por quê? Porque desde o final de julho, essas toneladas de peixes mortos foram encontrados no rio. Então, nas proximidades de uma vila, no oeste da Polônia, não muito longe da fronteira com a Alemanha. Só na Alemanha, cerca de 36 toneladas de peixes foram mortos em algumas semanas. Tá? Isso segundo a própria ministra do Meio Ambiente. Então, uma análise bem aprofundada desses peixes, que foi realizado por um instituto respeitado, tá? Instituto da parte de Ecologia, de Água Doce, Pesca Interior, que é o IGB, levou à descoberta da alga dourada. Tá? Ela é conhecida como a Priminesium parvum, tá? Em todas as amostras, todas, aí que está o X da questão. Em todas as amostras retiradas do rio, nas últimas semanas, os testes de laboratório também mostraram uma coisa que chama a atenção, que são os altos níveis de salinidade na água do rio. Professor, como é que pode isso? Calma, vamos lá. Esse alto nível de salinidade na água do rio, vamos lá. Então, as algas douradas produzem várias toxinas. Então, essa toxina, em particular, afeta esses organismos, tá? Principalmente organismos que respiram por brânquias, no caso os peixes, aí é óbvio. E quando esse tipo específico de alga está presente em grandes quantidades, né, como é o caso das amostras desse rio, também devem ser assumidas as concentrações muito altas de toxinas. Então, as condições da água, como os altos índices de salinidade, sulfato, cloreto, afetam positivamente o desenvolvimento dessas algas. Olha só. Então, por esse motivo, tá? Por esse motivo, né, a pesquisa ali, que estava até o momento assim, com muitos mistérios sendo abordados, levantados, as hipóteses, estão quase que, né, praticamente quase que uma certeza de que esse baixo nível do rio ali, a parte de seca, a temperatura elevada, etc. Então vamos lá, para vocês entenderem. Aí na sua cidade, né, pensa no esgoto, tá? O esgoto que vai para o rio, depois vai para o mar. Vamos supor o esgoto que não é tratado, principalmente se tratando aqui no Brasil. Então esse esgoto ele contém o quê? Ficou muito tempo sem chover, ou seja, fica uma alta concentração, tá? De várias coisas, né, nesse esgoto, né? A matéria orgânica e etc. E quando chove, isso é o quê? Quando ocorre uma chuva, ele vai ser diluído. É justamente essa parte também que pode ser abordada para esses altos níveis de salinidade, sulfato,
cloreto, ou seja, fica uma alta concentração de vários compostos, e essa alta concentração desses compostos vão afetar positivamente o desenvolvimento dessas algas. Né? Dessas algas. Assim como ocorre com outras algas, né, que gostam muito de matéria orgânica. Né? Agora, uma coisa aqui primordial, né, que desempenhou um papel crucial, por exemplo, essas temperaturas mais elevadas, né, que levam a maior evaporação das águas interiores. Né? O que acontece? Bem como a níveis mais altos de salinidade, também essas altas temperaturas, porque os baixos níveis de água resultam em um aumento da concentração, porque as substâncias nocivas são transportadas em um volume muito menor de água. Né? Essas substâncias nocivas são transportadas em um volume muito menor de água, ou seja, ficam bem concentradas essas substâncias nocivas, e este estado extremo é um grande estressor, né? Causa um grande estresse para as comunidades da ictiofauna, né? Da ictiofauna local. Então, durante essas fases, muitas criaturas que já estão lutando pela sobrevivência, tá? E se não já envolvido com outros perigos, como a proliferação de algas tóxicas ou a contaminação química, né, forem adicionadas à poluição existente. Por isso que eu estou falando aqui que não é um fator isolado. Se a gente são vários fatores que vão desencadeando até ter essa explosão dessas algas. Tá? Isso realmente pode destruir um ecossistema inteiro de água doce. Né? Então essa morte em massa nesse rio, tá? Ocorreu quando não só a Alemanha, como eu já vim falando nisso aqui, falei no Alerta do Tempo também, outro canal, peço que você se inscreva, o link está na descrição, e outros países europeus experimentaram as chamadas ondas de calor severas, né, secando rios e aquecendo significativamente essas águas. Então, tem que ser feita alguma coisa para diminuir esses níveis de sal ali, nessa concentração, para, vamos dizer assim, mitigar, né, esse supercrescimento e mitigar também a liberação dessas toxinas, né, que podem ocorrer, né, novamente durante um verão, né, ocorrer de forma repetida ou similar, perdão, estou corrigindo aqui, ocorrer de forma similar, né, num verão quente e seco, como foi esse daí, como está sendo esse verão agora, tá certo? Agora, chutar logo o negócio de mudanças climáticas, pelo amor de Deus, e colocam logo o homem, eu mesmo já coloquei aqui, a própria imprensa colocou, e seguindo o princípio da similaridade na climatologia, quem já é carimbado aqui no canal sabe, e justamente o princípio da similaridade, que é uma coisa muito séria, você pega eventos que já ocorreram no passado, tá? E compara com o que está ocorrendo agora. Se já ocorreu de forma similar no passado, né, como foi o chamado evento das pedras de fome, nossa, com um histórico gigantesco dessas secas, lembrando que hoje, né, a Europa tem uma população bem maior, por exemplo, do que o artigo que eu demonstrei aqui, desde 1090, o ano 1090 até 2012, sendo de forma repetida esses eventos de seca, com essas escritas, essas grafias ali nessas pedras chamadas pedras de fome, entre aspas. Esses eventos já ocorreram, vão voltar a ocorrer, sendo que hoje, né, você tem que ter um manejo adequado dessa parte hídrica, que aí entra justamente a gestão ambiental, que é a minha pós-graduação, mas sinceramente,
né? Quando a gente fala assim, ah, é Brasil, não sei o que, não. Infelizmente, a gente está vendo também isso ocorrer mundo afora, aí coloca logo a culpa nas mudanças climáticas que é causado pelo homem. Não, é falta realmente de gestão ambiental, é falta de gerência hídrica. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fique na paz, fique com Deus aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, e quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E conteúdo de qualidade, com veracidade, verdadeira metodologia científica séria, vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, Obrigado pelo Crescimento, o Alerta do Tempo. Forte abraço, tamo junto, muito obrigado, fui.